Hoje, porque o Instagram sabe como é que é, né? Ele dá aquele tempinho e depois corta, gente. Aqui. Então, então, enquanto a gente aguarda aí, vocês já sabem como que é o procedimento. Olá, Boa tudo noite, bem? tudo Tá me bem? ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Sim, tá bem legal também. Então, Jéssica, seja bem-vinda a essa live. Que bom poder falar Grata. contigo e te ver também, né? Porque faz tempo que eu não te via. É verdade, faz um tempão, mais de ano, eu acho. Isso. É, depois que tu foi embora daqui do Rio Grande do Sul, só te vi por foto. E Verdade, nos vídeos. E nos vídeos que a gente vai explicar hoje, né? verdade. Eu tô aqui com o fonezinho porque eu moro com outras pessoas, daí acho que vai ficar melhor pra eu não me dispersar aqui. Tranquilo, não tem problema. Então, eu quero que tu te apresente um pouquinho, então, para o pessoal, para a gente iniciar a nossa live. Ela tem o Instagram, ele dura 60 minutos, tá? Uhum. Mas eu vou controlando esse tempo e passando para ti. E também as perguntas que forem surgindo, tu não te preocupa com elas na tela, que eu vou, à medida do possível, se surgir algum comentário, eu vou fazendo para ti, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então, se apresenta aí para o pessoal, diga quem você é. Bem, gente, então, para quem ainda não me conhece, que eu tô vendo várias pessoas conhecidas aqui, que bom, bem grata pela participação. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica. Eu sou professora de educação física, moro aqui em Florianópolis e faz um tempo que eu estudo a respeito de autoconhecimento. Eu comecei assim esses estudos mais conscientemente, digamos, com o Wilton, né? Quando eu fui fazer terapia com ele há uns 6 anos atrás e venho nessa busca assim de me conhecer mais e gosto muito de conversar com as pessoas a respeito disso. Estou sempre filosofando, que nem diziam os meus amigos, né? Que as minhas conversas são quase sempre filosóficas. Mas eu gosto muito, porque eu vejo que tudo tem um sentido, né, na vida, assim. E ainda bem que as pessoas aceitam bem esse meu jeito. E aí agora, há pouco tempo atrás, mais ou menos uns 20 dias, eu tive a ideia de começar a gravar vídeos a respeito de um livro que o Wilton me indicou também, quando eu iniciei a fazer terapia, né? Que o nome é Relações de Amor Sinceras, porque eu vi assim que eu estava muito isolada nesse processo do autoconhecimento, eu me isolei muito por diversos fatores pessoais, assim, né, que também eu achei necessário. E voltei para as redes sociais depois de um tempo entre idas e vindas, assim, e decidi começar a gravar os vídeos. E a resposta assim, tem sido bem mais positiva do que eu imaginei, né? Até no número de pessoas acompanhando, muitas pessoas que até eu não conheço, assim, tem sido bem legal. E eu fiz o contato também com a autora do livro, a Ana Isabel, e ela está acompanhando esse trabalho, que eu acho muito legal, porque eu me sinto melhor, assim, estar fazendo isso. Eu estou usando, digamos, as palavras dela, né? Eu não acho tão bom assim eu me apropriar, digamos, de um estudo sem a pessoa que fez ter o conhecimento, o acompanhamento, e ela muito gentilmente está participando e a gente tem conversado bastante. Então é isso. E aí eu conversei com o Wilton para agradecer também, contar a respeito do que eu estava fazendo, e ele me convidou para fazer essa live. É a primeira vez que eu faço uma live. Gravar vídeo é fácil, né? Tu fala uma bobagem ali, deleta, né? Edita. Aqui, então, é uma responsabilidade um pouco maior, né? Mas Então, aqui acho que é isso, Wilton. a gente já observa duas coisas importantes, dois movimentos importantes que tu fez aqui, que é dentro dessa busca do autoconhecimento, tu encontrar um caminho, mesmo que tenha sido através de um livro, e que legal que foi através de um livro, e que legal que foi através deste livro, porque o conteúdo dele é maravilhoso. Tem ele aí para mostrar na capa pro pessoal? Não tem Ah, aí? eu não peguei para mostrar. Eu posso pegar ali no meu quarto. Colocar aí Eu vou, rapidinho, assim, que legal a gente, vou pegar ali. para que vocês entendam a importância do trabalho que a Jéssica está fazendo e o melhor de tudo, assim, ó, o segundo movimento importante que eu estava colocando aqui, o fato dela honrar, né, a autora. Então, eu estava falando aqui, Jéssica,
O segundo movimento importante que tu fizeste, muito importante, é a questão de honrar a autora. A autora e, e pedir a autorização para fazer o trabalho que está fazendo. E que legal, porque daí vocês acabaram se conhecendo e estão fazendo junto essa caminhada, digamos assim. É isto? Isso. Foi interessante porque mensagem, assim, se eu não me engano, foi pelo site, né, da Ana, o blog, e fiquei pensando, vai responder daqui a um tempo. E aí, no mesmo dia, ela respondeu e se interessou muito, achou muito legal, assim, o que eu estava fazendo, e aí pediu para me ligar um dia, e a gente ficou um tempão já conversando, como se a gente se conhecesse, assim, foi muito legal, porque nós temos muita coisa em comum, assim, eu sinto, né? E, inclusive, a busca, né? A forma como a gente pensa. E, inclusive, eu penso que o livro que me auxiliou também a ter mais essa visão. Quando eu pensei em reestudar ele, que eu já li ele várias vezes, mas eu lembrei dos conceitos mesmo e das coisas assim que a gente trabalhava, né, Hilton? E o livro me trouxe uma visão bem mais ampla, né? Vou mostrar aqui. Não sei se não vai aparecer virado. Mas dá pra gente entender. Tá com a câmera da frente. Eu tô com a câmera da frente. Relações de amor sinceras. 33 dias de reflexões, da Ana Isabel Fagundes. Isso. E tem um outro também, A Culpa Não É Sua, lembra que tu me indicou na época? Que é dela também. Não, A Culpa Não É Sua é dela também. Isso. Que legal. E daí, então, tu entrou nesse processo, assim, o que tu descobriu através dessa leitura, Jéssica? Bem, quando eu comecei a perceber que eu tinha que me autoconhecer mais, quando eu vi assim, bom, tudo que eu estou construindo e que eu estou pensando na minha vida não está me trazendo felicidade, então tem alguma coisa que está errada, né? Eu preciso rever meus conceitos, porque o que eu estou achando que é amor, pelo jeito, não é, né? E aí, então, a gente começou a trabalhar algumas coisas na terapia, como eu disse, e eu lembro, assim, nitidamente de uma sessão que eu cheguei com uma história, assim, estrambólica, né, a respeito da minha vida, onde eu me sentia muito vítima daquela situação. E aí, tu desconstruiu aquilo, assim, tu me mostrou naquele momento, me orientou, assim, que aquilo ali, na verdade, não era nada, que eu tinha criado aquele momento ali, quando eu era criança, né? Aí aquilo me deu um start, assim, muito interessante, porque eu pensei, gente, se isso aconteceu com essa situação, pode ter acontecido com muitas outras, né? Pode ser que eu tenha criado muitas outras ilusões na minha vida. Enfim, eu não tinha bem certeza do que era e do que não era, né? Aí eu percebi que eu tinha que repassar por todos esses traumas, digamos assim, que eu via como traumas, que eu me via como vítima, que naquele momento, na minha mente, não tinham como ser transformados, né? Eu vivia presa naquelas coisas do passado. E aí esse livro, ele me orientou muito, porque ele traz, assim, a gente ter a realização por meio do amor, né, por meio do amor verdadeiro, a gente aprender com os relacionamentos, a gente aprender a se olhar, ver que as outras pessoas são um espelho, ver assim que o que eu estou vendo nos outros são coisas que eu preciso trabalhar em mim. E eu achava isso tão clichê, assim, tão... o que eu percebo no outro e me irrita, eu tenho que trabalhar em mim. Eu achava, todo mundo diz isso, né? Mas como é que eu pratico isso? Como é que eu entendo isso? E aí, esse livro começou a me abrir os olhos, né, para essas coisas, porque eu senti uma linguagem, assim, bem... dividiu bem as coisas, assim, nos 33 dias de reflexões, né. Eu fui lendo ele meio rápido, assim, porque eu gostei, e comecei a pensar em perceber cada capítulo, cada coisa ali, dentro de mim, sem olhar para o externo, né. É como se eu visse uma história onde os personagens estão dentro de mim. E não, assim, um culpado, uma coisa, uma pessoa, uma situação. Como eu vi essa situação, né? Muda o olhar. Então, acho que a principal chave que virou naquele momento foi essa, que aí eu percebi que eu tinha que buscar mais, me conhecer mais. Porque eu não estava conseguindo emergir o amor de dentro de mim. Assim, eu sei que o amor começa por mim, mas como, né? Então, o livro começou a desmistificar essas coisas, trazer mais para a prática. E aí é interessante a gente observar assim,
que cada pessoa ela vai ter o seu caminho para descobrir isso. Então, por isso que a gente muitas vezes larga a pulga atrás da orelha do cliente e deixa ele trabalhar. Ele tem que trabalhar e de alguma forma vem para fora, porque o caminho da Jéssica para descobrir o amor é diferente do caminho do Wilton, é diferente do caminho da Joyce, é diferente do caminho da Neide, que é diferente do caminho da Eliana, que é diferente do caminho do Eduardo, que é de então cada pessoa ela vai ter o seu caminho e esse significado, né, do que é o amor e como viver ele, né? Então, tu foi descobrindo isso pela leitura e botando em prática. Exato. Eu comecei a repassar, assim, por todos os meus relacionamentos, né? Começando com a minha família, principalmente os meus pais primeiro, né? Que eu sentia, assim, que era o principal que eu precisava fazer. E porque foi a relação com o meu pai que foi o principal motivo de eu ter buscado um auxílio, que despertou em mim essa coisa de eu me autoconhecer, porque eu vi que eu ficando amarrada naquelas coisas que talvez nem eram verdades, que talvez eu tinha aumentado, né? Que aquilo não ia me trazer nada no presente, né? E aí o livro, assim, ele vem ensinando. Eu digo ensinando porque vem me ensinando até hoje, né? Não é assim, eu leio um dia e no outro dia tá tudo transformado, né? Cada vez que eu... É diferente, né? Sim. Aí eu comecei a ver assim, bom, uma das primeiras coisas que a Ana fala no livro, trazer as rédeas da vida para as nossas mãos, né? Aí eu pensei, bom, eu preciso mudar o meu olhar para cada situação que aconteceu. Eu preciso me harmonizar com o meu passado. Senão não tem espaço para viver o presente. Essa era a minha sensação, né? E aí, com isso, eu vivia com medo do futuro. Porque eu estava amarrada no passado, o meu presente estava uma confusão e ansiosa com medo do futuro. E é interessante que a Ana traz um dos conceitos de ilusão relacionado a isso, né? É a gente estar com a nossa mente no passado, amarrado nas coisas que não vamos conseguir mudar, que são os traumas, as culpas, né, as coisas que aconteceram, e também ansiosos pelo futuro. Então, as duas formas assim que ela relaciona com o conceito de ilusão. Porque, na realidade, onde eu tenho poder de ação é no agora. É no presente, né? E aí eu comecei a pensar como buscar ferramentas para eu aprender a viver o presente. Eu precisei começar a fazer uma coisa de cada vez. Porque a primeira coisa que aconteceu foi eu olhar para a minha vida, que é uma coisa que algumas pessoas estão me mandando mensagem relacionadas a isso, né? Até gravei um vídeo a respeito disso. Os conceitos do livro são maravilhosos, são lindos, mas tá tudo errado na minha vida. Por onde eu começo, meu Deus, tudo que eu construí tá errado. As pessoas, assim, querendo buscar um caminho do amor, assim como eu busquei, só que sem amor por si, né? Que eu também fiz isso. E às vezes ainda faço. Então eu olhei para minha vida e pensei, meu Deus, por onde eu começo? Tá? Tudo que eu pensava tá errado, tudo que eu construí tá errado, comecei a me culpar, comecei a ser meio cruel assim comigo mesma, né, digamos. E foi o primeiro passo. Esse peso da culpa para ir para uma consciência, como fala na constelação, né? Então, se você não assume essa culpa, tu não faz movimento de crescimento. Então, perfeito que tu passou por isso. E um ponto muito importante desse primeiro passo foi tu ter olhado para tua família. Porque lá a gente busca o amor. Muita gente está tentando buscar o amor fora, primeiro nos outros, ou primeiro... Se você não revisa as coisas no seu sistema familiar, entende onde o amor está lá, fica mais difícil de achar aqui fora. Então, que legal que todos esses movimentos tu foi fazendo. Daí, continua. Foi... Que bom. Eu fui me responsabilizando, né? Eu senti assim, tu me mostrou naquele momento, de alguma forma, que eu era responsável por onde eu estava, por onde eu tinha... pelas minhas lentes, assim, de como eu via o mundo, né? De como eu estava absorvendo as coisas. E aí, quando eu tive essa visão de que tá tudo errado, o primeiro ponto foi esse, só que aí eu também não saía do lugar, porque querendo ou não, eu deixei naquele momento de ser vítima das pessoas, né? Das situações e das pessoas, e passei a ser vítima de mim mesma, digamos assim.
Comecei a ficar num ciclo estranho, né? Eu comigo mesma. Então, eu comecei a perceber que eu já tinha construído algumas coisas, mas que essas coisas não estavam no lugar certo, elas não tinham valor certo para mim, assim, eu busquei muito o amor em coisas externas mesmo, até inclusive materiais. Eu achava assim que quando eu tivesse conquistado morar na casa que eu queria, ter o carro que eu queria, que daí eu poderia me sentir mais feliz, né? Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que se eu não estivesse no presente, se eu ainda estivesse vivendo a ilusão passado e futuro, eu não ia usufruir com amor daquelas coisas, né? Que isso também é outro conceito que a Ana traz no livro, que muitas vezes a gente quer as coisas, mas a gente não acredita no nosso próprio merecimento. Então eu recebia muitas coisas, a minha vida tinha diversas coisas boas, pessoas, família, amigos, eu sempre fui muito envolvida com esportes, tinha muitas coisas boas, materiais, assim, tinha um trabalho legal, mas a felicidade não chegava no meu coração, ou melhor, eu não chegava até ela, né? Porque o amor sempre está ali no mesmo lugar. E eu acesso se eu quiser, né? Se eu escolher olhar. Porque essa realização vem através das minhas escolhas, né? Pelo que eu estou entendendo, assim, dos ensinamentos da Ana. E aí eu pensei assim, bom, um dos motivos pelo qual eu vim para Florianópolis, foi que eu percebi que a minha vida, ela tinha muitas fugas. Eu comecei a me envolver muito com a vida das pessoas, eu estava sempre envolvida com as minhas coisas, eu estava sempre envolvida com as outras pessoas, assim, não tinha muito tempo para mim. E eu precisava passar um tempo sozinha para me perceber, para me sentir, para saber o que é meu, o que é dos outros, para saber, assim, com o que as minhas convicções estão alinhadas, quais são os meus valores. Parecia um quadro todo riscado, sabe? Eu precisava apagar o quadro para conseguir me enxergar. Mas foi onde eu me coloquei, né? Onde eu me coloquei, assim, passando pelo papel de vítima, muitas vezes pelo papel de vilã, assim, me sentindo culpada por algo, sendo dependente de alguma pessoa, a pessoa dependendo de mim, né? Muitas vezes o papel da salvadora. Eu ajudo, a Gé liga, ela sai correndo e realmente eu me coloquei nesses lugares, né? Eu fui responsável por isso. Eu precisava sair. E eu estava percebendo que eu precisava fazer uma mudança. Eu estava sentindo assim que não tinha mais sentido, digamos, eu seguir do jeito que eu estava e que no lugar que eu morava, em Santa Maria, eu não ia conseguir fazer isso. Ter esse processo de me ver, porque eu já estava muito dentro, sabe? E aí, em função de um término de um relacionamento também, que os planos eram ficar morando em Santa Maria, né? Minha vida era toda estruturada aí. Quando isso mudou, primeira coisa que eu pensei, vou embora. Segunda coisa que eu pensei, calma, que desse jeito que tu tá não se resolve nada. Então, para onde tu for, tudo vai dentro de ti. Eu pensei isso, né? E aí comecei a tentar me fortalecer, ficar mais comigo mesma, me fortalecer, ter humildade de pedir ajuda, porque eu sempre tive uma imagem de pessoa muito forte, e muito assim, eu sempre tive essa coisa, desde pequena, de ver os lados das coisas, de ter uma tranquilidade, digamos, de lidar com as situações, principalmente dos outros naquele momento, né? Então as pessoas também me procuravam muito, e eu adorava, né? Acho ótimo também, mas eu não conseguia fazer isso para mim. Então eu comecei, a primeira coisa, encontrar o meu lugar no mundo como igual, assim, como uma pessoa que também tem suas fraquezas, né? Assim, assumindo que eu sou uma pessoa que erra, que é imperfeita, que é vulnerável também, né? Me permitir ser um ser humano. Eu recebi vários conselhos dizendo assim, aceita que tu é um ser humano, né? Que tu vai acertar, tu vai errar, tu pode te corrigir. Mas eu tinha a ideia de que as pessoas não iam me amar se eu errasse. Então, tinha muitas coisas dentro de mim que estavam, assim, confusas. Uhum. Né? Quando tu quiser falar, tu diz aí, porque eu vou falando. Levanta a mão. Ai. Então, quando eu me senti mais fortalecida, eu comigo mesma, eu pensei, bom, agora eu consegui clarear mais meus pensamentos, eu vou poder fazer algum movimento na minha vida.
porque muitas vezes eu também fiz os movimentos na minha vida baseado em impulsos ou em orgulho. Ah, eu vou me embora, sei lá, né? E depois, para a gente poder consertar essas coisas, para eu poder consertar essas coisas que eu fiz dessa forma, sem uma clareza e uma tranquilidade, ficou muito difícil. Uma coisa é eu pensar, eu sentir, né? Por exemplo, estar orgulhosa lá com alguma coisa e não estar me sentindo bem. Outra é eu agir dentro disso, né? Uma coisa é eu sentir raiva. Outra é eu agir dentro da raiva. Para mim, eu vejo assim que tem um peso que é muito maior e as consequências, uma palavra dita, uma ação feita é uma coisa que marca e a gente pode até se perdoar, mas aquilo ali está feito, né? Em algum momento eu vou ter que colher. Então, quando eu senti que eu estava mais equilibrada, e já nesse lugar de pedir auxílio, já estava me sentindo mais amparada, dei espaço para as pessoas chegarem mais também para ver mesmo como eu me sentia, né? Para minha surpresa, tem pessoas super próximas de mim que me disseram assim, nossa, eu nunca imaginei que tu sentia isso. Nunca imaginei que tu se sentia assim, porque o que tu demonstra é outra coisa. Mas era uma falta de aceitação minha comigo mesma, né, naqueles momentos. E aí, então, decidi vir para Florianópolis, vim para cá. Passei por momentos onde eu me isolei muito, porque daí eu fui de um extremo ao outro extremo. Aí eu tinha uma vida muito social. Eu estava muito com as pessoas, eu estava muito em função, trabalhava às vezes 12 horas por dia, eu estava sempre em função. Achava assim que eu tinha que produzir, fazer algo. Me sentia mal em silêncio, me sentia mal em estar comigo mesma. Quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu coloquei um propósito para mim, que era um tempo onde eu ia me olhar, né? E eu fiquei em torno de 1 ano e meio fazendo isso direto, me isolei assim um tanto, até com pessoas que moram aqui, a minha amiga que mora comigo, tinha dias que ela não me via, porque eu ficava só dentro do meu quarto, chegava do trabalho e ficava ali, porque eu estava precisando me ver, me sentir, perceber como eu penso, separar as coisas, assim, ir apagando o quadro, sabe? E querendo construir, assim, eu vendi todos os móveis da minha casa, eu vendi meu carro, eu deixei tudo para trás e eu vim com 2 malas para cá. E eu olhei, meu Deus, eu tenho 2 malas e é disso que eu preciso para recomeçar. Eu vi assim como um recomeço. Tu viu? Dá um nome de um livro bem legal, Duas Malas e Eu. Quem sabe, né, escrever é uma boa ideia. Tem muita história. 2 malas e eu é um bom título. Aí, enfim, esse processo ainda está acontecendo. Mas hoje, assim, eu já estou mais buscando um equilíbrio, né? Porque eu vi, assim, que me isolando eu também não ia conseguir ir muito longe. Porque eu comecei a ler, às vezes eu estava lendo 4 livros ao mesmo tempo. Eu estava estudando, eu estava fazendo 3 cursos online ao mesmo tempo. Eu estava muito conhecimento. E quando eu consegui limpar mais essas coisas que eu estava enganchada do passado, que ficou eu de frente comigo mesma, eu pensei, bom, agora essas coisas estão mais limpas, né? Estou eu aqui de frente comigo mesma. Ainda não estou sentindo amor. Poxa vida, onde é que está o amor? Eu preciso descobrir. Porque assim, se não tá no externo, mas eu tô olhando pra mim, não tá em mim, o que eu faço, né? Não tá brotando aqui do além. Aí eu comecei a ver, assim, que também me isolar também não era o caminho. Comecei a diminuir um pouco o meu ritmo de estudo e de buscas, assim, porque um dia numa aula eu ouvi que o conhecimento demais, ele pode ser obstrutivo em alguns momentos, né, de acordo com a condição da pessoa. E eu me vi naquela situação, sabe? Eu me vi assim, tava meio pirando. E as pessoas me diziam, Gé, mas não te cobra tanto, não é por aí, seja generosa contigo mesma. Isso eu ouço todo dia, né? Tô incorporando. Mas eu realmente o que faltava era mais amor por mim mesma, porque eu pensava, isso eu já sei que não é assim, por que eu ainda fiz assim? Por que eu não consegui praticar, se eu já estou sabendo, né? Mas eu tinha que prestar mais atenção no presente, eu tinha que começar do início, ter mais paciência comigo mesma, ter mais amor por mim mesma, pelo meu processo.
pela minha história, porque eu também estou percebendo que tem muitas coisas que eu fiz com a compreensão lá da Jéssica, de alguns anos atrás, que eu ainda não me perdoei, Mas né? tá tudo bem. É assim, Tá tudo bem, né? de forma. Exato. Tem uma fala assim de uma amiga minha que eu acho muito sábia, que ela diz assim, que bom se todas as coisas em mim amadurecessem ao mesmo tempo, né? Então assim, tem coisas que eu me considero bem madura, assim, que eu já consigo, acontece uma coisa, eu me centro, para aí, vamos ver a verdade disso. Tem outras que eu ainda reajo igual uma criança, porque, né? Porque tem coisas que é preciso amadurecer, esse caminho é infinito. E o livro tem me auxiliado muito nisso. Sim, claro. Nossa criança está sempre conosco. Tem que encontrar uma forma de acolher, né? Isso. Porque a sensação que eu tinha é que quando eu voltava na minha história e pensava nas coisas que eu tinha feito, eu me sentia idiota. Pensava, meu Deus, como é que eu pude fazer aquilo? Então, essa coisa da generosidade comigo mesma, né? Do amor próprio, que é onde tudo começa, é o que eu venho trabalhando mais hoje. E eu percebi que eu precisava dividir isso com as pessoas, compartilhar, né? Compartilhar. Porque, primeiro, porque eu estava muito isolada. Segundo, porque eu li o livro da... Acho que é... Não sei se pronuncia Brené Brown ou Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala muito a respeito de vulnerabilidade, da vergonha, dessa coisa, assim, da gente achar que tem que estar perfeito para ir para a arena da vida. Ela diz, né? Tipo assim, eu tenho que ser perfeito, senão as pessoas vão me odiar, sei lá. Tinha muito essa coisa ligada à aprovação das outras pessoas também, né? Para eu me sentir amada, assim, é bem como a Ana põe no livro. Era como se alguém precisasse me amar para eu sentir isso e depois me amar, só que isso não acontecia. Isso causava mais confusão, mais cobrança minha com as Sim. pessoas. Era uma eterna insatisfeita, digamos, né? Tava sempre buscando coisas que não tinham nada a ver com amor, né? E aí eu perceber tudo isso, conseguir aceitar mais e ter paciência comigo, trabalhar uma coisa de cada vez, porque uma frase que eu me falo todos os dias, não adianta tu querer buscar o caminho do amor sem amor. Então tem que encontrar um jeito, né? E tem diversos conceitos assim que eu poderia falar do livro, né? O livro é muito rico. Hoje a gente está estudando agora. Eu acho que eu gravei o 19 ontem. E agora eu decidi gravar um dia sim, um dia não. Porque tem muitas pessoas querendo acompanhar mais em tempo real, porque a gente está com um grupo no WhatsApp. E aí eu coloco algumas reflexões por áudio também lá. E coloco geralmente do capítulo que eu gravei, né? Então aí tem gente que não está conseguindo acompanhar, ou está achando muito conteúdo, ou também está se identificando comigo nessa questão do olhar para a sua vida e pensar, meu Deus, por onde eu começo? Então eu decidi gravar um dia sim, um dia não. E esse movimento... Eu tenho um canal no YouTube, que é Jéssica Seste, que os vídeos estão todos lá, numerados, né? Tá no meu Instagram e no meu Facebook também. Tá ficando salvo em todos esses lugares. Tem pessoas que não usam uma, usam outra, né? Tem gente que não tem nem Face nem Insta, daí eu criei o canal e dá para acompanhar lá tudo em ordem. Sim. E porque eu decidi fazer dessa forma, quando eu li esse livro A Coragem de Ser Imperfeito, que não faz muito tempo, eu senti assim, bom, preciso voltar para as redes sociais, né? Assim, com outro olhar. Porque eu também buscava amor nas redes sociais, tá? Eu também buscava, assim, só postar a melhor foto, a minha vida está perfeita, quando na verdade dentro de mim não era isso que estava acontecendo. E eu olhava as redes sociais e eu pensava, só eu tenho problema. A vida das pessoas está perfeita, todo mundo está casando, tendo filhos, sendo feliz, todo mundo está lindo, magro. E eu, a problemática, sentindo que tá tudo errado. Em que mundo eu vivo? Todo mundo errado, né? Aí eu comecei a ver assim, os ensinamentos do livro e ver que não, que na realidade, muitas vezes nós não temos coragem de mostrar nossa vulnerabilidade para o mundo. Por quê? Por causa dos julgamentos, ou das pessoas ao nosso, por causa de diversas coisas, né? Que é um livro muito bom de ler também, que eu quero estudar mais. Quero encontrar uma forma de estudar mais ele também.
E eu pensei, bom, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, com essa forma de vídeos, né? Eu posso estudar mais o livro, eu posso entender a compreensão das pessoas, eu posso ouvir as histórias das pessoas, pode ser que eu, me abrindo mais, assim, me mostrando mais vulnerável nas coisas que eu preciso melhorar, contando o que eu já consigo fazer, que eu já, né, algum caminho que eu já tenha percorrido, pode ser que as pessoas tragam a caminhada delas também para eu conhecer, né? E eu posso aprender com esses exemplos. Então eu vou fazer isso, talvez umas 10 pessoas vão começar a assistir os vídeos e vai ser muito legal, porque essas 10 pessoas vão começar a conversar comigo, mas também não quero criar expectativa, eu pensei, né? Sim. E para minha surpresa, quando eu montei o grupo do WhatsApp, já tinha 69 pessoas. E aí se formou meio naturalmente um grupo de mulheres, assim, né? Que eu acho que se identificaram mais comigo, tem homens acompanhando também, mas no grupo hoje já está com mais de 80 pessoas. Nem todas estão conseguindo acompanhar direto, né? Tem muitas que falam comigo, estou vendo atrasado, não estou acompanhando agora, mas quero ver depois. Mas tem algumas pessoas acompanhando, assim, estudando junto comigo, trazendo suas compreensões. Tem muitas pessoas conversando comigo a respeito das suas vidas. Até pessoas que eu nem conheço tanto, tem muitas pessoas no grupo que eu não conheço, que vieram por indicação de outras pessoas. E isso está sendo um movimento muito bom. E nós pensamos uma forma, assim, no grupo, onde as pessoas podem falar, mandar mensagens para mim, só eu posso escrever no grupo, eu e a Ana Isabel, né, a autora do livro. Elas mandam as mensagens para mim e eu encaminho para o grupo de forma anônima. Então ninguém sabe quem escreveu, aquela compreensão, aquela vivência. E a gente tem que fazer um trabalho de ler ou ouvir um áudio sem julgar e sem dar um retorno. Porque é muito fácil a gente querer dar um retorno, resolver os problemas dos outros, né? E quando as pessoas encaminham essas mensagens para mim, eu também não dou retorno. A não ser que a pessoa puxe assunto, assim, que eu, sei lá, daí eu conto alguma coisa a respeito de mim, mas eu procuro falar de mim, né? E aí, com tudo isso, a Ana deu a ideia, a autora do livro, de fazermos um grupo também de reuniões no Zoom, que é uma vez por semana a gente está fazendo, que daí está se construindo a forma desse grupo também. Porque a ideia também não darmos feedback, né? Mas às vezes acaba acontecendo, porque vê as compreensões do livro, a Ana também explica algumas coisas, eu falo algumas coisas, mas está tudo em construção, né, Hilton? Porque esse movimento está acontecendo muito rápido. Que o primeiro intuito desse movimento é eu trabalhar a minha vulnerabilidade, eu voltar para o mundo e conseguir colocar cada coisa no seu lugar, né? E através desses ensinamentos do livro, que me guiaram muito quando eu comecei, e estão me guiando ainda, porque hoje eu tenho outra compreensão. Eu consigo entender algumas coisas assim de uma forma um pouco mais ampla, né? Sim. Então está acontecendo tudo, está se construindo tudo isso. Esses movimentos, quando a gente faz com um grupo, ele ganha uma força especial, né? Porque as pessoas vão crescendo junto, mas cada uma do seu jeitinho. Então, e o grupo faz esse movimento para que todos ali, através dessa interação, possam ir crescendo da sua forma. E que legal que ela tá junto, né, a autora. Então, e esses encontros no Zoom também possibilitam o contato, o olhar, e esse é um período que as pessoas estão precisando isso. Então, espetacular. Quando tu me passou essa informação que tu estava fazendo isso, eu disse, nossa, mas não dá para deixar isso assim, eu preciso levar para as pessoas verem o que é possível, né? Um movimento que a gente faz, a princípio, a favor da gente, mas que acaba trazendo outras pessoas junto também, né? Sim. E tem uma importância a linguagem também, né, Hilton? Ontem eu estava conversando a respeito disso com uma pessoa. Que eu penso assim, seria muito fácil eu chegar e falar a respeito de todas as coisas do livro, que, digamos, é um ideal para alcançarmos, né? E leva tempo. Mas, assim, como eu poder trazer esse conhecimento falando de mim, o que eu consigo, o que eu não consigo fazer, como é que é? Como é que eu vou tornar, por exemplo, banal algo que eu já consigo fazer hoje, se um dia para mim aquilo foi muito difícil fazer? Né? Então as pessoas dizem, nossa, que legal, porque tu tá falando assim que
assim tu conseguiu fazer de tal forma, que às vezes tu ainda não consegue. Porque eu consigo ser vulnerável num lugar onde eu me sinto mais comum. Se eu chegar num lugar e disser assim, eu tô com vergonha de usar um short curto, sei lá, qualquer coisa. E a pessoa me disser, ai, Gé, que bobagem, tu tá com vergonha disso. Nossa, que coisa besta. Eu não vou mais querer ser vulnerável com essa pessoa, né? Eu não vou mais querer demonstrar algo, porque eu já sente o julgamento, né? Então, essa coisa desse ciclo também que a Ana coloca no livro, que fala a respeito de culpa, medo e julgamento, é um ciclo que eu vejo que nós precisamos sair disso, para nós podermos nos abrir mais e para as pessoas se abrirem mais também para evoluir, né? Porque que coisa boa a gente ser mais maduro no mundo, as pessoas terem mais maturidade para viver no mundo. É menos trabalho para todo mundo, né? E se olhando é o caminho, não tem outro caminho, porque a gente desperta coisas através das relações, ok. Mas se aquelas coisas ali é uma projeção que eu estou fazendo, que muitas vezes eu não consigo enxergar, que eu estou criticando o outro, mas é algo que eu estou criticando em mim. Que eu penso assim, eu não sou assim, eu não faço isso. Mas na realidade, se eu for examinar bem direitinho, muitas vezes eu faço. Né? Exatamente ou pior, mas eu estou ali com os véus, né? Não querendo demonstrar ou não me conhecendo o suficiente para saber. Então, esse ambiente, eu quero cada dia mais me tornar uma pessoa confiável e que não julga as outras pessoas. Isso não é uma coisa tão fácil. Porque às vezes eu me proponho a não julgar e daqui a pouco eu já estou pensando alguma coisa, né? Até em pensamento tudo começa pelo pensamento, né? Então tem que estar no presente mesmo, assim, se examinando o tempo todo, né? Fica meio chato até às vezes, né? Ficar procurando coisa o tempo inteiro. Eu ver se eu entendi uma coisa assim, porque o livro ele traz uma proposta, até o subtítulo dele, eu acho que é isso, então é 31 dias? 33 dias de reflexões. Tá, então você traz uma reflexão por dia, é isso que você está fazendo através dos vídeos, através dessa experiência toda, como que você está fazendo? Eu estava gravando até uns 2, 3 dias atrás, todos os dias uma reflexão. Agora eu vou começar a gravar um dia sim, um dia não, né? E foi perguntado até para Ana, não sei que horas são, ela pode entrar para explicar a respeito disso, que ela nos explicou no Zoom, do porquê que ela fez dessa forma, dos 33 dias de reflexões, né? Que foi uma sugestão da editora, se eu não me engano. E aí ela pode explicar melhor também algumas coisas do livro. Porque além de ser muito bom saber o conteúdo, eu estou achando maravilhoso conhecer a história desse conteúdo. O porquê a Ana trouxe, o contexto da vida dela em que ela trouxe. Porque a gente pensa num escritor, a gente pensa assim, claro que é uma pessoa maravilhosa, mas é um ser humano, né? Que está buscando esses ideais também, está escrevendo e está buscando. Então a gente fala, o primeiro ouvido que ouve é o nosso. A gente escreve, o primeiro olho que lê é o nosso. Né? Então, também me senti comum a ela. Assim. Tem sido um processo muito rico, muito legal. Que já é a segunda parte da live hoje, deu. Daí, Jéssica, pena que não deu pra gente ver a Ana. Mas sim, verdade. Fica para a próxima. Deu pra gente um pouquinho ela, né? Sim, que bom. O que eu quero falar assim, é só a respeito do tema, que amar e ser amado é a questão de autoconhecimento, né? Por que eu pensei nesse tema? Porque tem uma parte do livro que fala assim que muitas vezes a gente está ao lado das pessoas que são nossa alma gêmea, que são pessoas que não necessariamente a alma gêmea é uma pessoa para um relacionamento afetivo. A Ana traz assim que a alma gêmea ela é alguém que vem para nos despertar o amor, né? E muitas vezes nós já estamos convivendo e vivendo ao lado dessas pessoas, com todas as circunstâncias ao nosso favor, e nós que não estamos vendo. Então eu pensei, amar e ser amado é questão de autoconhecimento, porque se eu não me conhecer, e eu não conhecer a linguagem com a qual eu recebo amor, eu posso estar com todas as pessoas ali para me despertar o amor, que eu não vou estar percebendo, eu não vou estar no presente. Então, por isso que eu achei importante trazer esse título para a live, né? Só explicando que foi uma coisa que eu esqueci de explicar antes, eu lembrei agora. Perfeito. E
E a respeito do que tu perguntou ali, o tom do grupo, é só falar comigo. Pode falar comigo tanto pelo Face quanto pelo Instagram, pelo WhatsApp. Quem tem meu WhatsApp pode falar comigo que eu explico direitinho como é que tá funcionando os grupos, tá? Tem reunião do Zoom agora às 8h30, hoje. Eu vou abrir a sala. E aí, pra gente conversar, a Ana vai estar junto também. E é um trabalho que está sendo construído, que nem eu te falei, né? Tá. Mas eu vejo que a essência desse trabalho é essa. É melhorar o meu olhar para perceber as coisas que estão ao meu redor. Ter gratidão pelas coisas que estão ao meu redor, que são pequenas coisas muitas vezes que eu não consigo ver ainda, por limitação minha, porque estou presa em passado ou em futuro, né? E o perdão. Eu vejo que o perdão é algo sensacional, assim, que tem tudo a ver com a gratidão, com o amor, é eu perdoar as coisas dentro de mim, independente de provas de inocência ou não, que nem a Ana diz, né? O perdão é dentro, é eu aceitar a situação, é eu estar de bem com as coisas, é eu compreender a condição das pessoas que podem ter feito algo, que cada um só dá o que tem, né? Então eu vejo essas três chaves, assim, o amor, a gratidão e o perdão, para mim são chaves, que eu tô cada dia mais querendo aprender e que se a gente for ver bem, na essência são a mesma coisa, né? Então, só para o pessoal que está entrando agora na live, o que que aconteceu, pessoal? Na verdade, a nossa live começou às 19 horas para ir até às 20 horas com a Jéssica Reis, que está, eu não sei se assim, que está que tá falando sobre um trabalho que ela está fazendo a partir da leitura de um livro. Mostra de novo para nós a capa do livro, Jéssica, por favor. Então, a partir da leitura desse livro, a Jéssica começou a fazer um trabalho muito interessante. E na live, nós percebemos que a autora estava nos assistindo e a gente tentou colocar a autora ali, mas no fim ficou travada lá a internet da Ana, mas conseguiu escutar a Ana. Como já estava acabando o nosso tempo, eu abri de novo a outra live aqui para ver se eu conseguia endireitar lá com a Ana, mas deu para a gente escutar. A Ana falou sobre ela concebeu o livro maravilhoso, muito bom. E Jéssica, então, eu sei que você tem daqui um pouquinho que abrir a sala lá, né? Então, já tá quase no horário até, né? Eu vou te liberar. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ter podido, ter vindo falar sobre esse trabalho que tu está fazendo, dividir com as pessoas, né? Então, tuas considerações finais aí, quem sabe? Eu quero agradecer a todas as pessoas que assistiram e agradecer quem está me acompanhando também. Para mim é muito importante, independente de como a pessoa está conseguindo acompanhar, é muito importante assim as mensagens que eu recebo, as histórias que eu estou ouvindo. Cada dia eu me sinto mais unida com as pessoas quando me sinto mais comum a elas. Então, se eu estou percebendo assim que está todo mundo na mesma caminhada, né, que as pessoas estão voltadas para querer conhecer esse caminho do amor e estão até me dando exemplos de como fazer isso, para mim é um grande aprendizado. Eu gosto de ter esse envolvimento, porque agora realmente eu estou querendo me voltar mais para o mundo também, né? Eu estou nesse movimento de voltar, de me ver, de me olhar no espelho. Fiquei quase 2 anos sem espelho, porque eu estava querendo ficar comigo mesma mesmo, nem enxergar eu no espelho, que parecia que já era outra pessoa. Então eu estou nesse movimento de emergir mesmo, assim, e de querer construir uma vida baseada nessas coisas que eu estou aprendendo. E isso eu vejo que realmente sozinho a gente pode até ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Disso eu tenho certeza, que a gente foi criado para se unir, né? Encontrar coisas em comum e essa forma de poder ter espaços para a gente mostrar o que a gente é, ter relacionamentos onde a gente é livre para ser o que a gente é e poder conversar a respeito disso para mim é o que pode fazer nós evoluirmos quanto à humanidade, né? Aceitarmos as diferenças. A gente está aqui para aprender com as adversidades, na minha opinião. Perfeito. Então, Jéssica, muito obrigado pela tua atenção. Tá? Que bom que a gente conseguiu falar sobre isso. E vamos mais para frente aí, em outra oportunidade, falar mais um pouco sobre esse trabalho aí, porque com certeza vai surgindo mais coisas, né? Mais
possibilidades e a gente vai conversando sobre isso futuramente, tá bom? Muito grata, Ailton, pelo espaço. Eu que te agradeço. Tu também, eu fui conversar contigo, também como forma de agradecimento para te contar, e tu na hora já quis fazer a live. Muito legal abrir esse espaço assim para eu falar, bem bom. É um assunto que não podia ficar só nós dois, né? Ele precisa vir para as pessoas verem como é possível tu chegar num processo de terapia dentro de um casulo, né? Dentro de um mundo, e de repente esse processo da terapia despertar algo e tu poder sair então batendo as asas e hoje tá aí fazendo esse trabalho maravilhoso que tu tá fazendo com essa autora tão querida que veio parar nas tuas mãos aí através do livro. Verdade. E esse despertar através de coisas que muitas vezes a gente está em situações que não está vendo a luz no fim do túnel, né, Ailton? Então, a importância também, né, das nossas feridas, digamos assim, é onde moram nossas potencialidades. Se a gente souber escolher olhar, né, se fortalecer, assim, através disso, buscar nossas potencialidades. Então, para quem está em alguma situação, assim, que está achando que não vai conseguir sair, eu posso falar que com certeza vai. Com certeza vai conseguir sair e vai sair muito melhor, que é questão de se encontrar mais mesmo. Só precisa dar fazer o primeiro movimento, que é esse primeiro passo aí. Exato. Né? Então, bom, Ana botou ali gratidão, Wilton e Jéssica. Ana, um beijo. Grata, Ana. Nos vemos daqui a pouquinho no grupo. Todo o nosso carinho. Sadiana colocou vocês todos queridos. Ai, minha amiga. Vocês são